Olá, meu povo, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Desculpa, tô arrumando o cabelo aqui, que ele deu uma. Inventou de ficar rebelde, assim, bem na entrada da live. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma transmissão do Museu de Arte Sacra. Agora a gente com um projeto novo, chamado Cine Debate, todas as quintas-feiras. A gente vai vir mostrar filmes de realizadores locais que discutem a cidade, a sua memória e a relação dos seus habitantes também, né, com a cidade. Hoje nós temos o filme, o curta-metragem, da realizadora Caroline Araújo, aqui de Cuiabá, né, e que se chama O Outro Lado do Rio, que é um documentário sobre o Rio Cuiabá, um pouco da sua história e também da relação que a população tem com esse patrimônio natural. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou João Batista, eu sou gerente do educativo do Museu de Arte Sacra, né? E esse projeto integra o projeto Mas MT em Casa, que surgiu aí em função, em decorrência do isolamento, desse período de isolamento social, né? E o museu suspendeu temporariamente as suas atividades presenciais. E aí a gente tenta, por meio das lives, fazer aquilo que a gente fazia dentro do museu presencialmente, que é debater a cidade, debater a memória, e também divulgar a memória e divulgar esses debates, né? Isso por meio da gerência do educativo. Bom, como eu ia dizendo, o filme O Outro Lado do Rio, de Caroline Araújo, né, traz a cidade como um ambiente vivo, né? Vai trazer também um metabolismo da cidade de Cuiabá a partir de histórias sobre o rio que a nomeia, né? Esse é o mote do filme. Logo em seguida, a gente vai falar com a professora Ingrid Regina da Silva Santos, que é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente desenvolve pesquisa na perspectiva cultural, etnográfica e da geografia humanista, sendo pesquisadora no Laboratório de Dinâmica Socioespaciais e Territoriais, no IESA ou da UFG. Ela é doutora em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia no IESA e desenvolve pesquisas com as seguintes temáticas: reflexos da degradação dos recursos hídricos nas comunidades ribeirinhas do Rio Cuiabá, percepção ambiental, turismo gastronômico e turismo e desenvolvimento local. Então, ela tem aí um estudo amplo sobre as comunidades ribeirinhas no entorno do Rio Cuiabá, e ela vai vir para a gente poder discutir um pouco. E também, logo depois, provavelmente a gente vai receber aqui a Carolina Araújo, que é a realizadora, para falar um pouco do filme. Ela era para entrar junto, né, com a gente no começo, mas ela teve um imprevisto, porque ela estava atrás de marcar uma consulta aí no médico para o filho, que é uma especialidade difícil, né? Então as filas, geralmente o tempo para conseguir marcar demora muito, e aí calhou do horário que ela marcou cair agora, 5:30 da tarde. Mas ela disse que assim que chegar em casa vai tentar entrar para conversar também um pouquinho com a gente, e aí depois eu falo um pouco dela. Tá bom, gente? Do currículo gigantesco dela e também de outros trabalhos que ela realiza no audiovisual cuiabano. Então vamos lá, vamos para o filme. Aproveitem o filme, fiquem por aí também. Não esqueçam de que depois a gente vai ter essas conversas legais, e interessantes sobre os temas que o filme levanta. Beleza?
Olá, estamos de volta. Bom, gente, se você teve algum problema com a conexão para ver o filme, a gente depois vai deixar o link, tá? Ele tá no YouTube, tá disponível. Vocês verem de novo, com calma. Às vezes, problema com conexão na internet, essa coisa da transmissão dificulta, né? E gostaria, né, agora de parabenizar todos os realizadores, todo mundo que esteve envolvido na produção desse belíssimo curta. Os nossos guerreiros de Cuiabá, que eu acho que quem trabalha com audiovisual em Cuiabá é guerreiro, né? O pessoal trabalha com poucos recursos e muita criatividade para realizar filmes aqui. E para a gente é uma alegria estar ajudando a divulgar essas produções. E parabenizar, sobretudo, em nome da diretora, todos, né? Mas, sobretudo, a diretora Carolina Araújo, que é uma batalhadora dessa área, e a gente espera que ela consiga chegar a tempo da gente ter uma conversinha ainda sobre a produção, o processo de produção. Agora, a gente vai conversar com a professora Ingrid. Seja bem-vinda, professora Ingrid. Eu já apresentei ela para vocês. Obrigada, boa noite. Muito obrigado por ter aceito esse convite, participar aqui. Para a gente é uma honra. E que a senhora tenha aceito vir dividir com a gente esses seus conhecimentos, seus estudos sobre esse guerreiro que é o Cuiabá, né? E sobre essa gente que habita ainda o entorno do Rio Cuiabá. Pode ficar à vontade. Então, gente, boa noite. Como o João falou, eu me chamo Ingrid. Para a gente começar a conversar, a nossa conversa, eu gostaria de localizar, né, o público com relação às minhas trajetórias ribeiras, né? Como o João já falou, eu pesquiso o Rio Cuiabá, sobre o Rio Cuiabá, e as pessoas do Rio Cuiabá, né, que vivem do Rio Cuiabá, desde do TCC, no mestrado e no doutorado. O que muda nesse percurso aí é a proposta, né? No início eu trabalhava com percepção ambiental da população cuiabana, né, com relação aos usos, né, e os problemas ambientais desse elemento natural. E posteriormente eu acabei deixando mais específico, que foi como essa degradação do Rio Cuiabá, né, ela tem afetado as comunidades ribeirinhas, que foi basicamente o meu objeto minha proposta de estudo do mestrado, né? Eu trabalhei em Barão de Melgaço, em uma comunidade tradicional, e no doutorado, né, que já entendendo que essas mudanças pontuais no Rio Cuiabá afetavam, de certa forma, essas comunidades ribeirinhas, eu fui, no doutorado, tive como objetivo tentar entender, né, como é que esses homens e mulheres fazem para viver, né, ainda tendo aquele rio como base, mas não da forma como era no passado, né? Como é que eles se reinventaram a existência deles? E outro aspecto também que eu acho que vale pontuar é que esse desejo, esse gostar de pesquisar comunidades ribeirinhas, ela vem muito da história de vida da minha família. O meu avô, ele é ribeirinho, né, de uma comunidade que ela não existe mais em Barão de Melgaço. Ele nasceu lá. E a minha mãe também, que é ribeirinha, mas de Santo Antônio, né, em uma comunidade que se chama Santa Luzia. Para a gente começar a falar, dialogar com o curta da Caroline, eu gostaria de pontuar que existe um diálogo nessa perspectiva, né, no curta e nas minhas produções bibliográficas de pesquisa, né? O que a gente percebe aí? Que o curta, ao longo de todos os atos que ela vai mostrando, ele vai apresentando como foi ocorrendo a mudança da população cuiabana e, digamos, de modo geral, da Baixada Cuiabana, foi sendo alterada ao longo da história, né, dos processos socioespaciais dessa região. E aí organizei a minha fala de duas formas.
em 3 momentos, né? Em 2 momentos. O primeiro que é para a gente tentar entender um pouquinho como é a relação da população de Cuiabá com o rio, né? Como foi sendo alterada, e posteriormente, de forma mais específica, do Ribeirinho com o rio, porque a gente sabe que existe uma diferença nessas relações, né? Elas não se dão de forma parecida, né? Os ribeirinhos, eles acabam por sofrerem um pouco mais, porque eles têm uma conexão maior com o rio. Então, quer dizer que eles sentem de forma mais apurada essas mudanças, os reflexos dessas mudanças. Para a gente começar a entender essa relação da população de Cuiabá com o rio Cuiabá, a gente precisa voltar lá na história, voltar no tempo, né? Que a gente entende que essa relação, ela já acontece, a importância desse rio, ela já acontece ali no período de formação das fronteiras do território brasileiro, né? Porque o principal meio de locomoção que os bandeirantes utilizavam para adentrar outros territórios eram por meio dos recursos hídricos, né? O rio foi um elemento muito importante nesse momento. Então, a gente entende que nesse período colonial, inclusive quando os bandeirantes chegaram em Mato Grosso, foi por meio de um rio. O rio foi o elemento central. Então, a vida nessa época, ela girava muito em torno do rio, né? O rio, ele era muito importante, porque a gente não tinha como um outro modo de locomoção, e o rio, ele era importante tanto para as trocas culturais, quanto como um elemento do meio ambiente, né? E econômico. Aí, passando esse período de formação da constituição da formação territorial, a gente tem um outro momento que seria das... Desculpa me interromper, é que assim, às vezes havendo curiosidade, não sei se você aceita não, esse tipo sim, pode falar, João. Conversa. Pode. Eu posso perguntar no final. É porque tem uma característica de Cuiabá que muitas vezes muitas cidades são feitas bem na beiradinha do rio mesmo. Em Cuiabá, a vila foi feita afastada do rio. Você sabe por que exatamente isso? Porque aquele trecho do centro até aquele trecho da igreja de São Gonçalo, trecho do porto, ele não era uma região habitada, né? A região primariamente habitada é ali na região da Prainha, bem afastada do rio. Você sabe se tem algum tipo de explicação para isso? Então, basicamente, a explicação é a questão da mineração, né? Esses bandeirantes, eles iam atrás, se localizavam ali onde fosse mais fácil para a extração de ouro, né? Então, basicamente, em decorrência disso, né? Que, apesar da Prainha não ser um rio de extensão como o rio Cuiabá, mas a gente sabe que ele era um córrego, e tem muitos relatos que falam da exuberância do córrego da Prainha, né? Como ele era importante. Hoje em dia a gente tem esse córrego canalizado, porque a gente, como eu vou explicar mais para frente, a relação da população com o rio muda. E aí o que eles fazem? Eles acabam canalizando esse rio, porque esse rio começou a ser usado basicamente como esgoto, né? Aí eles fazem ali o calçamento da prainha, né? Que lá tem o córrego, embaixo de todas aquelas construções, de todo aquele esgoto, existe um córrego, né? Que foi, infelizmente, não tivemos o tato de cuidar, né? O cuidado com esse rio. E aí, saindo dessa parte colonial, a gente vai ainda para um outro momento que o rio ele continua sendo importante, porque para que chegassem mantimentos, as coisas de uso nessa região, aqui em Cuiabá, o rio era o caminho, né? E aí a gente tem referências ainda dessa importância, que é toda aquela orla do porto, né? Nós temos ali o mercado do peixe, que era um importante lugar de comercialização, tanto de peixe quanto de outros tipos de produtos alimentícios, né? E toda aquela paisagem do porto, ela guarda, né? Ela nos relata o uso, a importância que teve aquele espaço para as trocas comerciais e culturais na época. Então, quer dizer que outro elemento que é importante para a gente perceber como o rio ele era importante nesse período são as comunidades ribeirinhas, mas no sentido de arquitetura das casas, né? Todas as residências, elas
de São Gonçalo, tanto São Gonçalo Beira-Rio, quanto Bom Sucesso e Barão de Melgaço, isso é muito presente. As residências, elas têm a frente voltada para o rio, porque qual era o elemento mais importante nesse período? Era o rio, é ali que aconteciam as trocas. Então, as residências ficavam com a frente voltada para o rio. Em Cuiabá, a gente já não vê isso, a não ser nesses pontos, né? São Gonçalo Beira-Rio, em Várzea Grande, Bom Sucesso e outras comunidades ribeirinhas. E aí, a organização daquele espaço, daquela localidade, era muito em função do rio, né? Do vai e vem de pessoas e embarcações e tudo mais. Quando esse rio deixou, o transporte de mercadorias e pessoas deixou de acontecer por meio do rio, a relação da população com o rio, ela começou a foi gradativamente sendo mais afastada, né? Até na década de 60 e 80, a gente percebe que ainda tinham os pontos de balneário no Rio Cuiabá, né? Que a população ia como prática de lazer, mas com a modernização da capital, a população começa a achar que isso aí não faz parte de uma sociedade moderna, né? Esses hábitos aí que eram tão comuns antigamente. E ela vai deixando. O fato de... A gente tem ali no Rio Cochipó um que foi muito importante, que foi o balneário Sayonara, né? Que é muito conhecido. Mas a população, ela vai deixando dessas práticas culturais, que era o banho de rio, né? Eu falo que esse afastamento, ele ocorre por três vias, né? 3 aspectos são importantes para esse afastamento. O primeiro é a organização urbana da nossa capital. A nossa capital, ela foi organizada de uma forma que o rio, ele não está presente na socialização das pessoas, né? A gente tem ali um rio afastado, que em alguns pontos tem tráfico de droga, prostituição, e tudo isso aí vai fazendo com que a população se afaste. Por quê? Porque em um momento da história, as pessoas tinham o entendimento de que a presença da natureza, que era dita como selvagem, né? Ela não era elemento de modernidade. Então, a capital, ela foi pensada basicamente deixando o rio de lado, ele não fazia mais parte. E a população foi assimilando esse acontecimento. Outra coisa também que eu... Oi? A professora Leila pontuou uma coisa no outro que a gente fez semana passada, que era sobre a questão da demolição da antiga igreja Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, né? Que não era catedral ainda. E ela fala de um elemento interessante, que fala que nesse período Cuiabá sofria pressão, né? Tinha medo de perder o lugar de capital para Campo Grande, que era uma cidade mais nova. E aí, então, esse afã de modernizar a cidade e os prédios, e talvez essa ideia de que o Rio fosse um hábito não moderno, né? Não desenvolvido, né? Fosse coisa de índio, talvez tenha influenciado, essa mentalidade tenha influenciado, talvez. É uma conexão que eu fiz aqui. Sim, sim. Não, realmente, porque a gente... qual que é a opção de Cuiabá? É apagar tudo aquilo que se entendia como velho, né? Porque não tinha essa concepção de patrimônio. Como é importante a manutenção desses patrimônios, né? A discussão de patrimônio aqui, em Mato Grosso, no Brasil, de modo geral, é teoricamente recente, né? Se a gente for pensar assim. Então, a prática foi, tira tudo que não é moderno e vamos virar uma capital, vamos crescer, vamos virar uma capital grande. Isso aí vai fazendo com que a população fique mais distante do rio. Outro aspecto também é porque acontece a mudança nos hábitos de lazer dos cuiabanos. Então, a gente tem inserção de outros equipamentos, de outras formas de lazer que já não, né, que já tira o rio como uma opção também, né? Outro aspecto também é que a percepção que a população tem de que o rio Cuiabá, ele é degradado, ele é contaminado. Então, isso causa um receio de você acabar indo tomar um banho, seja em qualquer ponto
da bacia, né? As pessoas têm essa percepção de contaminação, então acaba fazendo com que esse distanciamento ocorra de forma mais efetiva, né? Ao longo das minhas pesquisas, eu fui conversando com a população que não ribeirinha sobre, para a gente entender como esse distanciamento ele é extremamente forte, é que se você perguntar para uma pessoa, eu percebi isso ao longo da pesquisa, é que se você sabe de onde vem a água que você consome no seu cotidiano, que sai da sua torneira, as pessoas não conectam que vem do Rio Cuiabá, entendeu? Então, quando você não faz essa conexão, se não tem se não existe o pertencimento nessa relação com esse elemento que eu falo o Rio Cuiabá não só como um elemento natural, mas também cultural, você não cuida, entendeu? Então, a tendência da população é não cuidar, que é o que acontece com o nosso rio. O que a gente percebe de atual? Porque a proposta da live é falar um pouquinho do passado e do presente, né? O que a gente percebe aí, os novos ventos com relação ao Rio Cuiabá? É que algumas políticas, né, tanto do Estado quanto da Prefeitura, é de reinserção da população no uso desse rio, mais no sentido de paisagem, né, da paisagem de observar e tal, de vivenciar aquela orla, mas já é uma conexão que você faz com a população, com o rio, que acaba gerando esse pertencimento que pode levar as pessoas a cuidarem melhor ou cobrarem, né, a questão do cuidado com esse rio. Esse é o que a gente tem de atual, né, são essas obras de revitalização da orla, que eu acho que é importante, né, você trazer esse rio de volta para a população, porque ele foi muito importante para a nossa história, ele é importante economicamente e em termos de natureza também, né? Outra coisa que a gente pode falar também, que eu disse no começo que eu vou falar sobre a população geral e a população ribeirinha, é que quem são esses ribeirinhos, né? Esses ribeirinhos são pessoas que, ao longo da história de Mato Grosso, de Cuiabá, eu os chamo de homens e mulheres que foram ficando, porque a gente tem ali um processo de miscigenação, então tem índio, tem bandeirante, tem português, tem gente de todas de diferentes lugares que ajudam a compor esses homens e mulheres, né? E assim, ao longo de toda essa história, essa relação próxima foi criando os saberes, que são os saberes tradicionais, né? Os saberes sobre o período de cheia e seca do Rio Cuiabá, como funcionam as enchentes, os melhores lugares para pesca. Aproveitando que você falou de enchente, veio uma pergunta aqui no YouTube, se não for, que a pessoa está perguntando se as enchentes foram responsáveis pelo seu afastamento. Se as enchentes... É a da Rosângela. Então, eu acho que também, né? Porque ela causa a enchente, ela traz um impacto muito grande, né? Para a população de modo geral. E aí faz com que a pessoa acabe percebendo esse rio como algo negativo, né? É uma coisa ruim que está ali porque eles tiram a minha vida do eixo, né? Então acaba que a pessoa acaba criando esse imaginário do rio como uma coisa ruim. Mas o rio não é uma coisa ruim, é porque nós ocupamos um lugar que não é o correto, não foi, a cidade ela não foi organizada de uma forma, de forma com que a população e o rio pudessem conviver de forma harmônica, entendeu? E o rio ajuda, sim, cria esse imaginário do rio como uma coisa negativa, como uma coisa ruim, né? E aí, voltando para a questão dos ribeirinhos, os ribeirinhos, eles convivem melhor com essa questão do período de cheia e de seca, porque eles, apesar de precisar recompor a vida nesses períodos, a organização da vida do ribeirinho, ela tá ali voltada, dialoga muito com o rio, é muito próxima do rio. Então, quer dizer que eles entendem e conseguem organizar a vida
para respeitar, teoricamente, a natureza desse rio, né? A natureza do rio. Então, quer dizer que eles têm uma relação melhor com isso. Tanto é que no Pantanal a gente tem aquelas cheias maravilhosas, né? E a população continua ali, entendeu? Porque consegue se relacionar melhor com esse elemento natural. E aí esses ribeirinhos, eles conformaram ao longo da história um saber, né, sobre o rio, sobre as dinâmicas do rio, e com as dinâmicas socioespaciais que ocorreram na capital aqui, trouxeram reflexos para a natureza do rio, né? E aí, no caso, seriam o quê? Nós tivemos a usina, nós temos a poluição por resíduos sólidos de esgoto, né? Sólido e esgoto. E tudo isso aí afetou e tem afetado diretamente essas populações, que como no curta a gente ouve os relatos, né, dessas pessoas, desses homens, mulheres, falando sobre o impacto da usina na pesca, o impacto da usina no saber, né, tem dia que o rio está muito cheio, tem dia que o rio está muito baixo, você não consegue perceber esse rio nas fases com a qual eles sabiam antes, né? Hoje em dia, se choveu muito, eles vão... se está muito seco, eles liberam a água, que é um período que habitualmente seria um período de seca do rio, né? Onde seria um volume menor de água. Então, tudo isso aí, ele interfere diretamente no saber desse ribeirinho. E se a partir do momento que interfere nesse saber, acaba que as práticas econômicas dessas pessoas acabam sendo afetadas, né? E o que a gente tem aí? Que seria de atual, né? Os novos ventos com relação à relação do ribeirinho com o rio. Que a gente tem percebido muito, eu estudei no doutorado tanto São Gonçalo Beira-Rio quanto Bom Sucesso. Bom Sucesso, inclusive, foi uma das pioneiras em termos de comercialização da comida, né? Do peixe como... nos restaurantes, a gente percebe isso aí como uma prática econômica. Por quê? Porque ele já não consegue viver do que a pesca possibilitava, ou da cerâmica, ou da rapadura, entendeu? Então você tem que acabar procurando uma nova prática econômica, e aí surge a figura dos restaurantes nessas comunidades, que acabou sendo muito bem-vinda pela população cuiabana, né? E os restaurantes hoje eles são utilizados como uma prática de lazer. Se você vai na sexta-feira, sábado, domingo, geralmente é muito cheio, você demora bastante tempo para você conseguir uma mesa, tanto em São Gonçalo e Beira-Rio quanto o Bom Sucesso, e também acabou inserindo essas comunidades no circuito de turismo do estado, né? A gente tem aí a Rota do Peixe, que a pessoa acaba indo consumir o peixe como uma iguaria, como uma parte da identidade dessas comunidades ribeirinhas, e conhecendo também outros aspectos do modo de vida, né? Esses restaurantes, eles foram muito fruto dessa dificuldade de manutenção do modo de vida, aí tem que procurar uma outra perspectiva. Mas mesmo diante dessas necessidades, nós temos hoje o que eu falo que seria uma resistência ribeirinha, que em São Gonçalo Beira-Rio, a continuidade da produção de artefatos de cerâmica, né? Tem gente que não quis trabalhar com restaurante e optou por continuar fazendo essa cerâmica, né? Que é uma prática tradicional. E em Bom Sucesso também nós temos como uma forma de resistência, né? Como uma cultura desviante. Tem uma geógrafa que fala sobre cultura desviante, que é aquela que é bem na perspectiva do Certeau, que é de você fugir daquilo que é o habitual, né, resistir, burlar o sistema, que seria uma produção de rapadura, que segue ainda a mesma linha do passado, né? E é uma forma de resistência dessas práticas culturais, mesmo diante das dificuldades de ser ribeirinho hoje em Cuiabá. Eu acho que é mais ou menos isso, João. Enquanto você falava, outras perguntas? Enquanto você falava, eu me lembrei, né? Eu
eu sou cuiabano, mas minha mãe é do interior de São Paulo, migrante, né, camponesa, e veio morar num dos grilos. Aqui a gente chama, se você é daqui também sabe que ocupações, né, irregulares a gente chama de grilo, ali na região do centro político, o bairro Bela Vista, ali tem o Carumbé, tem Pedregal, que é tudo ocupação irregular. O Pedregal acho que é um pouco mais antigo. E então a casa da minha mãe fica ali perto da cabeceira, do começo, né, da última nascente do Córrego do Barbado. E eu tenho grandes memórias, porque era um cerradão. O Córrego do Barbado era extremamente caudaloso, tinha peixe, tinha lambari, e no começo do bairro, né, essa coisa de barraco, usava-se o córrego para lavar roupa, para pegar água. Então, todas as lembranças que eu tenho muito afetivas do Córrego do Barbado têm a ver com essa vivência, porque era um lugar de brincar, era um lugar onde as mulheres lavavam a roupa, era um lugar de pegar lambari, porque a gente também incluía na culinária também, é um lugar onde a gente coletava algumas raízes silvestres, tipo cará, umas coisas assim, também para cozinhar. Então, isso tudo, e aí uma pena, assim, eu passo por lá e está destruído, né? Toda a extensão do Córrego do Barbado está destruído. E eu nunca tive uma relação muito próxima com o Rio Cuiabá. Eu fui pescar uma vez lá, peguei um peixe e nunca mais voltei. Achei bem difícil esse negócio de pescar. E eu nunca tive muito, Então, porque por conta dessa coisa do medo, mesmo de morrer afogado, né? Essa coisa aí. E assim, só para concluir, eu estava uma vez fazendo uma pesquisa com uma amiga sobre populações ribeirinhas, que era um pouco perguntando para eles, para tentar saber sobre essa questão das práticas econômicas. E eu fiquei chocado, porque era final de tarde, e a gente estava lá numa casa, entrevistando uma família, e aí 2 meninos saíram do rio com um balde cheio de peixe, 2 meninos assim, sei lá, 12, 13 anos, e eles estavam saindo da canoa, né, eles estavam, final da tarde, começo da noite, eles na canoa dentro do rio pescando, assim, e eu fiquei muito chocado, porque fiquei surpreso, porque a gente não pensa que isso acontece, que o rio está no cotidiano de muita gente ainda. Quer dizer, a naturalidade com que eles saem, os meninos de 12 anos, 10 anos, que remam, que isso parece uma coisa de longe, né? E era aqui dentro do centro urbano. Eu fiquei muito chocado. Então, nessas comunidades, a gente percebe que tem um tempo diferente, né, do que acontece em Cuiabá, né? Se você for em São Gonçalo Beira-Rio num dia que não é um dia de público nos restaurantes, você vê lá aquela tranquilidade, a pessoa passando de bicicleta, com uma varinha nas costas, que já pegou o peixinho do dia. Em Bom Sucesso, isso é mais presente ainda, né? Que a gente tem ali um número grande de pessoas que não trabalham com restaurante, então isso é muito vivo ainda, né? As pessoas acordam 4 horas da manhã, estão no Rio nos horários que pra gente nossa, diferente, mas é porque é um horário que tem de forma mais abundante determinado tipo de peixe, né? Então, é muito diferente. E de acordo com que a gente vai chegando mais próximo do Pantanal, a diferença é maior. Eu estudei em uma comunidade que chama Estirão Comprido, e assim, para você chegar na comunidade no período de cheia do Pantanal, você vai de barco, e é muito tranquilo ver as crianças indo e voltando de Estirão Comprido porque eles chamam de lá em Barão, né? No cotidiano, várias vezes por dia, uma tranquilidade, coisas que não são habituais pra gente, né? Porque a nossa relação com o Rio, ela foi muito tolada, né? Eu acho que no Brasil, de modo geral, né? Os rios, eles não cabem no nosso cotidiano, né? Mas porque o planejamento urbano não permitiu isso, né? A nossa concepção de modernidade também não permitiu. E aí fica o rio pra gente hoje mas como uma paisagem natural de observação, né? Que eu vou comer um peixe no Rio Cuiabá e quero ver a paisagem do Rio Cuiabá ali. Na prática, a gente também não tem planejamento urbano de nada, né? A ocupação portuguesa é extremamente predatória e aleatória, né? Então, as coisas vão acontecendo. Acho que no Brasil, até hoje, essa cultura do deixa acontecer, né?
A gente está vendo aí o Pantanal pegar fogo e não existe, já tem quase Sim. 30% do Pantanal pegando fogo e a gente não tem uma ação efetiva do poder público para controlar, né, para controlar essas chamas e tudo mais. A coisa está completamente fora de controle. Mas tem uma questão que, assim, a gente vê pela Europa, por exemplo, muitos rios estão sendo revitalizados, limpos, né? A Europa estragou tudo e também tem regiões de floresta que estão sendo replantadas, regiões que estão sendo novas regiões estão sendo transformadas em área protegida, né? E área de recuperação florestal. Você acha que no Brasil eu acho que teve na Coreia do Norte um córrego, tipo o córrego da Prainha, que foi descanalizado, foi limpo e revitalizado, né, rearborizado. Você acredita que no Brasil a gente pode chegar nesse ponto de retorno? Existe essa possibilidade? Seria ótimo, seria lindo a Prainha desse jeito, né? Tendo no centro da cidade um córrego de água limpa. Seria maravilhoso. Tem um projeto, um TCC de um arquiteto, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele faz uns croquis de como ficaria a prainha se houvesse esse trabalho de revitalização, de recomposição, que é muito bonito, sabe? É muito bonito, mas eu acho que a nossa tendência política agora, né, observando o nosso momento político agora, eu acredito que sem chance nenhuma, né? Sem chance nenhuma. No máximo que nós teremos é uma revitalização da orla do Rio Cuiabá, ali no Porto, com uns casarões fictícios, né, lá na orla, mas não acredito, João. Isso é uma pena, né? Porque eu falei Coreia do Norte, mas é a Coreia do Sul, se não me engano, que teve esse tipo de projeto. Porque a ideia é genial, fenomenal. Se a gente tivesse a prainha de volta, e os cuiabanos mais velhos, eles têm uma nostalgia imensa, né? Eles adoravam. A prainha era o lugar da água, tinha umas fontes de água, umas nascentes, que eram famosas, porque a água era maravilhosa. Ali na prainha tem aquele estacionamento chamado Abdala Mansur. Tem uma estátua de um peixinho que é justamente em homenagem, parece, né? O chafariz do... O chafariz. É em homenagem a uma fonte de água que era preferida da população. Sim. Quer dizer, tudo isso se perde, né? A relação com a água. E a gente vai se afastando cada vez mais de uma noção mais indígena, porque o Ailton Krenak, que acho que é um pensador importante da atualidade, né? Vai trazer um pouco essa diferença, né, do ocidental e do indígena, e vai mostrar como o indígena tem uma visão do rio, por exemplo, trata o rio como um parente, né, trata o rio como a origem, como geralmente, se é uma população que depende do rio, indígena, né, toda a história do povo é contada a origem, né, a partir daquele rio. E a visão é muito diferente, ela é esteticamente diferente, né? Ela é emocionalmente diferente, ela tem uma outra pegada. O rio não é visto só como uma fonte de recursos, mas ele é visto como um parente, como tem uma conexão com os antepassados, né? Daquela população. E a sensação que eu tenho é que as populações ribeirinhas ainda têm muito dessa influência, né, dessa visão indígena, e quanto mais se afasta, ou seja, quanto mais urbano fica, mais ocidental a gente vai ficando, ocidental nas piores práticas, né? Sim, e a gente percebe um retorno, de certa forma, de o desejo das pessoas estarem mais próximas da natureza, né? Mas eu acho que não ao ponto talvez seja recente ainda, né? De querer, de lutar, né? De solicitar dos nossos gestores públicos um outro comportamento com relação a esses elementos naturais, né? Mas nós tínhamos, né? O cuiabano, ele tinha a população da Baixada Cuiabana tinha uma relação diferente com o Rio, né? Só que isso aí foi sendo deixado, né? Em detrimento de uma modernidade que
que fez com que estivéssemos essa realidade que temos hoje, né? Poucas árvores, de uma cidade que é conhecida como Cidade Verde, né? Por aí. Esse mito da Cidade Verde nunca. Gente, o pessoal aí, Carol, a Caroline, ela entrou aí, mas ela não ligou a câmera ainda, não sei se ela está ouvindo a gente. O Pedro estava reclamando do microfone, mas acho, Pedro, eu esqueci de desligar o meu volume aqui, o meu microfone, enquanto a Ingrid fala, que eu acho que é isso que estava dando eco. Desculpa, tá? Ele está elogiando, viva o Rio Cuiabá, esperamos que o Rio viva, né? E que a gente viva do Rio e viva com o Rio. Caroline, você pode entrar para falar agora? Deixa eu ver se ela tá. Eu acho que não, gente. Ela não conseguiu chegar em casa por conta do trânsito. Bom, gente, a gente vai deixar então. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder. Mas aí aparentemente ninguém perguntou nada. Antônio, você viu se alguém perguntou alguma coisa? Ah, não, a gente não está no Instagram hoje. Bom, infelizmente a gente não vai conseguir falar com a Caroline. Seria interessante falar do processo de produção, né? Porque eu acho que às vezes a produção cultural do cinema, sobretudo, faz as pessoas que participam descobrir coisas sobre a cidade, assim como a pesquisa. Uhum. Por mais que a gente tenha, a princípio, uma relação, né? Uma relação primária. A cachorrinha aqui. Oi. Alô. Oi, voltamos. Desculpa, gente. Internet, live, a vida feita ao vivo. Tá me ouvindo, Ingrid? Sim, sim. Por exemplo, o que você falou da questão de ter uma espécie, de ter uma memória, né, a família e tudo mais, mas você não cresceu necessariamente nesses ambientes, né? E aí imagino que para você também muita coisa nova, assim, o que mais de chocante você viu de diferente, o que mais te surpreendeu nesse processo, nessa trajetória de pesquisa? Era isso que eu queria perguntar. Então, o que a gente percebe, a gente tem mesmo tendo convivido, mais na infância, assim, né, indo para casa de parentes, participando de festas, né, que são recorrentes nas comunidades, né, sempre tem, eles têm essa coisa da celebração da festa como uma forma de celebração muito forte, né, frequentava bastante, mas houve um estranhamento, né, e que é importante também para o papel de pesquisadora, né, ter esse estranhamento, mas principalmente com as comunidades de Barão de Melgaço, né, porque existe uma diferença bem grande das comunidades daqui, São Gonçalo, Beira-Rio e Bom Sucesso, e entre outras, né, como se comparadas com a de Barão de Melgaço, que elas são mais próximas, elas têm uma conexão mais forte, né? Que apesar dessas pessoas terem o rio ali, aqui, os que trabalham com restaurante, próximo, a relação ela vai sendo distanciada, né? Vai ocorrendo um distanciamento, que lá é muito forte, né? É muito forte. A vivência desse Pantanal cheio, desse Pantanal em período de seca, né, de quando as águas estão mais baixas, né, tudo isso aí é muito exuberante, é muito, diferente pra gente, né, observar e tudo isso. O Cleberson está perguntando aqui, que eu acho que ele quer saber o contrário, porque assim a gente pegou a perspectiva de nós, seres urbanoides, aprendendo sobre o rio, sobre os que vivem no rio. Mas como os sujeitos do rio, esses que habitam aí no rio, se adaptam a
às construções sociais urbanas do cotidiano? Como eles se adaptam? Então, oi? Posso? Como eles se adaptam? Então, a gente precisa da renda para viver, né? E um grande período da história dessas pessoas, desses homens e mulheres, era muito voltado para o que eu vou chamar de subsistência, mas não seria esse termo, né? Subsistência. Mas viver daquilo que eles produziam, daquilo que era plantado, daquilo que colhia, da pesca, né? Só que a gente não dá para romantizar e querer que essas comunidades permaneçam dessa forma, né? Elas vão se adaptando de formas diferentes, e aí ocorrem esses acontecimentos, né? Como, por exemplo, tem comunidades que trabalham com turismo, né? Com turismo, com uma fonte de renda, os restaurantes também são fonte de rendas, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, tem a questão da resistência, né? Que a gente percebe muito, né? Que é o ribeirinho que ele não quer aquele tempo dos restaurantes, porque o tempo dos restaurantes é diferente do tempo habitual da comunidade, né? E isso também é um incômodo, né, para eles, para essas pessoas, né? Essa presença de gente constante ali, né, com práticas culturais diferentes, né? Então ocorre um estranhamento dessas pessoas, desses ribeirinhos com as pessoas, os visitantes, os turistas, né? Que acabam indo para lá. Não sei se respondi, mas. Sim, esse ribeirinho, ele costuma frequentar a cidade, por exemplo, imagino como ele se sente dentro de ambientes mais comuns para a gente, como um shopping. Existe essa questão, além dos jovens, né? Acho que os jovens, eles se adaptam mais rápido, até desejam essas coisas por conta da publicidade. Né? Os Sim, mais tem velhos, uma coisa, isso, tem uma coisa muito forte que é a saída do jovem dessas comunidades, né? É o desejo de não permanecer, né? Porque tem outros atrativos, né? E Cuiabá e Bom Sucesso é muito próximo de Cuiabá, né? Então é dentro de Cuiabá ali, né? Então estão muito envolvidas com o ritmo da cidade. Mas sim, o jovem ele é mais aberto, né? A essa. Sim, isso mesmo, Pedro. Eu Vira, que é a cachorra aqui de casa, derrubou a live, latiu e travou tudo. O Eduardo Alves, ele está perguntando se você acha que a pesca, ela impacta o rio. Eu tenho a impressão que as outras coisas é que impactaram mais, né? A pesca, tal como a gente consome. Porque assim, Cuiabá, eu tenho a impressão que antigamente se consumia mais peixe. Até o consumo do peixe caiu bastante do cotidiano, saiu bastante do cardápio cotidiano e a gente só consome peixe na Semana Santa, né? Sim. Tem uma coisa que é interessante, é que no passado, lá na década de 70, que Cuiabá, acho que é a década de 70, começo de 80, que o Cuiabá ela era importante em termos de produção de pesca, do pescado do rio, né? Mas hoje nós não temos mais isso. A pesca tradicional ela é muito simples, sabe? Não exige nada que seja impactante para o rio, né? Porque hoje nós temos o que? A proibição daquelas pescas de rede, de arrasto e tal, né? Então quer dizer que a pesca do pescador tradicional, ribeirinho, não tem esse dano, né? Como você falou, outras coisas são danosas, né? Por exemplo, a implementação da usina, a péssima gestão de resíduos e afluentes que nós temos de esgoto, né? A ampliação da área urbana, né? Sem um planejamento devido, que acaba retirando essa mata ciliar, que é muito importante para o rio, né? Tudo isso aí é muito mais impactante do que a pesca propriamente dita, né? Dessas pessoas. Bom, gente, infelizmente eu acho que a Caroline não conseguiu chegar a tempo para a gente poder conversar um pouquinho com ela. A gente vai deixar o link do YouTube, tá onde está o filme, para quem perdeu o filme, para quem chegou depois, para quem não conseguiu ver direito, porque às vezes tem problema na internet, tá?
E se procurem a Caroline pelas redes. A semana passada o Cine Teatro passou todos os curtas que ela produziu, e eu acho que ainda está, eu não sei qual é o endereço, também vou tentar achar o link e deixo o endereço para vocês, para ver todas as outras obras, as outras produções dela, tá bom? Ingrid, muito obrigado pela presença, Obrigada, pela eu. atenção. Adorei o papo, foi maravilhoso. Eu adoro, eu amo o Rio Cuiabá, eu amo essa relação que as pessoas estabelecem com a água, com essa vida cotidiana. Ir ao Pantanal de vez em quando também é chocante para mim ainda, porque assim, é muito normal entrar numa canoa e voltar com peixe, assim, quase como que. E eu, meu Deus, eu não tenho coragem de entrar numa canoa, eu vou virar nesse trem, sou muito urbano. E eu acho tão fascinante, eu acho tão fascinante como. Inclusive, a gente passa vergonha, né? Porque, às vezes você se assusta ali com uma coisa, e a galera ri de você, você fica com medo de algumas coisas, a galera ri de você porque é absurdo, né? A gente é o estranho, né? Nesses ambientes. E é maravilhoso pensar essas coisas, é maravilhoso ter boas informações sobre isso. Te agradeço por isso, por esse momento. Muito obrigado a todo mundo que participou também, tá bom, gente? O pessoal que assistiu, que comentou, todo mundo. Espero vocês semana que vem, a gente vai ter um outro curto, ainda vai fechar a programação ainda, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais. Obrigada, João. Até mais. Obrigado, pessoal que assistiu também, que participou da Legal. conversa. Seus trabalhos estão disponíveis para quem quiser, tiver curiosidade para ler artigos? Sim, sim. A tese, o mestrado, tudo disponível aí na rede. Beleza, gente, só botar lá o nome da professora, é Ingrid da Silva Regina da Santos. Silva Santos. Regina da Isso. Silva Santos. Vocês vão achar o material da pesquisa dela, a tese. Eu li só um artigo, foi quando eu encontrei o nome dela, para poder a gente pra convidar, mas é bastante interessante. E é isso. Muito obrigado para todo mundo. Boa Obrigada, João. noite. Amanhã a gente vai ter uma live, tá, com o seu Francisco, que é dono da página Cuiabá de Antigamente. O cara tem aí uma infinidade, ele tem um acervo gigantesco da história de Cuiabá, de fotografia. É um senhor que tem muita história para contar. E amanhã vai ser um papo bastante descontraído, onde ele vai contar um pouco da vida dele, um pouco da relação dele com a cidade. Ele não é de Cuiabá, ele adotou a cidade e é um colecionador de histórias, um colecionador de fotografias, de objetos, já teve antiquário. Vocês não podem perder. Amanhã vai ser às 19 horas, live clássica, transmitida aí pelo Instagram também, tá bom? Então, eu convido vocês aí a participarem também amanhã. E semana que vem tem mais, quinta e sexta. Quinta Cine Debate, sexta uma live, tá bom? Fiquem de olho nas nossas redes, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube, gente, é importante. Coisa o sininho aí, aperta o sininho, para a gente poder ter movimento intenso aí nas nossas redes. É importante para a gente, tá bom? Parabéns pelo Muito trabalho. obrigado. Valeu, obrigado. Falou, gente, Tchau, até mais. tchau. Abraço. Tchau, tchau.